Pronto, 3, 2, 1, gravando mais uma vez, meus queridíssimos amigos, amigas, sejam muito bem-vindos e vindas à nossa maratona Gabaritando Direito Penal. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Rangel, vejo aí alguns ex-alunos, outros não consigo reconhecer. Quem quiser aí pode ficar à vontade, tá, gente, para ligar a câmera, agradeço aí quem já abriu a câmera, fiquem à vontade para a gente interagir, podem tirar dúvidas, críticas, sugestões, fiquem tranquilos. Eu sempre começo, claro, me apresentando bem rapidamente, bem brevemente, para quem não me conhece ainda. Caio Rangel, professor de Direito Penal já há muito tempo. Já até cabelo quando eu comecei a dar aula de Direito Penal há 15 anos, gente, bastante tempo. Comecei bem novinho, com 23, 24 anos na Universidade Católica de Salvador, e desde então me dedico quase que exclusivamente a ensinar, principalmente graduação, curso de OAB, curso de concurso. Sempre um aficionado por direito penal, sempre digo isso, foi minha primeira paixão. Talvez muitos de vocês aí, estudantes de direito ou recém-formados na área jurídica, também sejam apaixonados por direito penal. Não tem outro motivo, né, para não estarem aqui no domingão à noite, 8 horas da noite, que horário para fazer live, eu sou doido, 30 pessoas aí acompanhando ao vivo do Brasil inteiro. Então, com certeza, sou aficionado pelo direito penal e aprendi desde cedo a cultivar as minhas paixões. Ao longo desses 15 anos aí de carreira, sendo bem breve a apresentação, só porque ninguém me ensinou a ser educado, eu identifiquei muitos alunos que sempre gostaram muito de direito penal e acabavam não tendo bons rendimentos em prova. Pois é, João, mas está garantido hoje. Acabavam não tendo bom rendimento em prova porque não tinham técnica, não tinham metodologia para resolver questões. Daí surgiu a ideia, inclusive, de fazer um curso de Direito Penal do Zero, e vamos fazer aí 3 lives para vocês, gratuitas, online, sempre nesse horário aí das 8 horas da noite, tentem se organizar. A ideia, gente, a meta, a missão, o objetivo, e é verdade, quem conhece sabe a seriedade do que eu estou dizendo aqui, o objetivo é dissertar 100% das questões de direito penal em qualquer prova que você for fazer. Né? A ideia é a gente discutir um pouquinho a teoria. Eu selecionei 3 temas. O tema de hoje, a bola da vez, para inaugurar a brincadeira, é lei penal no tempo. Vamos aqui fazer um apanhado teórico e resolver algumas questões. Na nossa terça-feira, dia 8/11, também às 20 horas, teremos uma aula sobre outro tema importantíssimo chamado concurso de pessoas. E, por fim, fechando a nossa maratona, nossos 3 dias de maratona, vou falar sobre teoria geral do crime, claro, a aula mais importante aí, que mais cai em prova, teoria geral do crime, no dia 9/11, também às 8 horas. Quem já está no grupo do nosso WhatsApp, quem cadastrou e-mail, vai receber o material. Mandei para vocês, vocês já viram. Confirma se receberam aí o material no grupo de WhatsApp. Material muito bem preparado, tá, gente? Sintético, objetivo, indo no ponto para acertar tudo aquilo que você precisa. Quem conseguiu dar uma lida breve, esse material, ele fala de normas gerais e lei penal no tempo. E mandei também um arquivo breve com algumas questões que a gente vai responder hoje. Então, ultrapassadas aí as noções preliminares, quis apresentar a ideia, o porquê surgiu esse projeto da Maratona Gabaritando Direito Penal. Eu ia fazer um dia só, mas um dia muito pouco para a gente entender direito penal. Então, preferi fazer pelo menos em 3 dias aí, para que a gente tenha conteúdo de qualidade, didática e de forma objetiva, para, repito, você acertar todas as questões da prova. Como é que vai se dar hoje, nossa noite? Já digo, repito, não vou me alongar, vou ser bem direto no assunto, resolver as questões e a gente fazer uma breve revisão. Vou separar aqui, gente, 15 minutinhos para explicar para vocês, revisar com vocês, quem já viu, esse assunto tão importante que é a lei penal no tempo, e em seguida vou provar para vocês se com esses 15 minutos, com esse material que vocês receberam, vocês são capazes de acertar qualquer questão de qualquer concurso, de qualquer prova, em especial aí provas objetivas de OAB, de concurso público. Partiu? Então, aperta o play aí, a nossa resenha da aula 1, Maratona Gabaritando Direito Penal, acaba de começar. Queridos, primeira coisa, sendo bem didático, coloque aí no seu caderno, no seu computador, na sua testa, onde você quiser anotar a aula. Ponto 1, chama-se Lei Penal no Tempo. Quem é mais metódico, pode colocar, ó, a aplicação da lei penal no tempo, e eu vou começar justificando o porquê da escolha do tempo. Dentre tantos temas do direito penal, professor, por que você escolheu esses 3? Em especial, por que escolheu o tema lei penal no tempo? Gente, isso é muito simples e muito fácil. Vivenciamos hoje um contexto legislativo de muitas mudanças. Todo dia a gente abre as honras do site do Planalto, tem uma norma nova do direito penal. Desde o pacote anticrime, isso tornou-se muito mais robusto ainda. E a lei penal no tempo é justamente o assunto que é mais cobrado em prova. Como assim, professor? Lei penal no tempo é mais cobrado em prova? Sim.
Porque o assunto lei penal no tempo ele pode cair misturado, gente, com qualquer outro assunto. Qualquer assunto da parte geral que tem algum tipo de alteração. E, principalmente, qualquer assunto da parte especial. Se você estudar hoje, por exemplo, homicídio, estupro, induzimento ao suicídio, sem entender a lei penal no tempo, não adianta nada. Então, por isso, a escolha do tema é, de fato, um assunto extremamente fácil, é importante isso, mas que muita gente erra a questão besta em prova. Começando a nossa brincadeira, não vou me alongar, lei penal no tempo, ponto 1, bota aí, para ficar bem bonitinho no nosso caderno. 1.1, tempo do crime. Começar 15 minutinhos explicando basicamente o assunto e a gente vai para cima das questões. Fechou? Para cá. Como assim, professor? Tempo do crime, momento do crime. Primeira ideia, você que é albergueiro, que você é concurseiro, você sabe muito bem que direito penal também cai letra de lei, mas diferente de outros anos de direito, ninguém te conta isso. Direito penal é a matéria que menos cai letra de lei. Peraí, professor. Se você pega direito civil, direito do trabalho, constitucional, é a letra da Constituição que cai mudando a vírgula. Penal, não. Penal tem dois tipos de questões. Ou cobra-se a lei exatamente como ela é, raro, mas é muito mais comum cobrar alguns casos para que você consiga aplicar a lei penal no tempo. É assim que cai. Lembre você que fez prova? Chama Tício, o velho Mévio, os criminosos contumazes. Caio não, Caio aqui é bonzinho, Caio é pacato, Caio é tranquilo, é só Tício e Mévio mesmo, essa dupla dinâmica aí que costuma cometer crimes, porque não cai muito letra de lei. Já quebro isso, que muita gente diz, é mentira. Cai muito mais casos do que letra de lei. Para cá. 1.1, momento do crime, tempo do crime. O artigo 4º do Código Penal, gente, ele começa dizendo essa brincadeira. Vou mostrar para vocês rapidamente, quem já conhece sabe. O artigo 4º do Código Penal brasileiro, ele diz que considera-se praticado o crime no momento da conduta, Ana. Bem-vinda, obrigado por abrir a câmera aí. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Bora começar a acelerar devagarzinho. O que é que isso quer dizer, professor, quem está em casa? Artigo 4º do Código Penal. Momento do crime, tempo do crime, item 1.1. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Eu sei que você sabe isso. Isso quer dizer que prevalece no Brasil a teoria da atividade. O crime, Ana Beatriz, considera-se praticado no momento da conduta. O que é que isso quer dizer para que a gente acerte nas provas? Dois pontos muito importantes, para além de decorar essas ordens do artigo 4º, é saber, gente, que sempre que a prova lhe der uma data do fato, sempre que a prova lhe der uma data de nascimento, a primeira coisa que você vai fazer é grifar essa data e fazer as continhas. Muita gente erra simplesmente por não fazer conta. Estava dando aula na segunda fase da OAB recentemente, a questão valendo 1,25. Bastava dizer que o cabra tinha menos de 18 anos, bastava fazer a conta nela, no dedinho. Então, quando eu digo considera praticado o crime no momento da conduta, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, gente, que eu olho quando foi o fato, duas coisas. Se ele era imputável, professor, eu não sei o que é imputável. Eu olho no momento da conduta, se ele era maior de 18 anos, e se ele era capaz de entender e discernir sobre aquilo. Então, não adianta decorar que vale a teoria da atividade, não adianta decorar que o momento do crime é a conduta, se eu não entendo como é que isso cai na prova. O momento da conduta é dizer, eu tenho que olhar a idade do indivíduo quando ele praticou a ação. Aí vem a primeira questão, que quem já fez é a mais comum em prova. As questões, invariavelmente, elas vão narrar um sujeito que tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, portanto menor, dispara querendo matar alguém, atinge, mas a vítima só vem a óbito 5 dias depois. Essa questão tão fácil cai até hoje. Mas estamos aqui para acertar fácil e também é difícil. Então, primeira ideia que eu preciso saber. Quando eu atirei, ele tinha 17 anos ainda. Quando a vítima veio a óbito, ela já tinha mais de 18. Eu sei que você sabe para começar a aquecer. Vale 17 anos ou 18 anos? Ou seja, o tempo do crime é no momento da conduta ou no momento do resultado? Primeira questão comum em prova. Fiquem à vontade aí, eu sei que vocês sabem, podem comentar. Daqui a pouco a gente acelera devagarzinho. Isso quer dizer que eu olho na conduta, gente.
Quando ele efetuou a zorra do disparo de arma de fogo, ele era menor de 18 anos, então, tecnicamente, ele não praticou crime. Ele praticou um ato infracional porque ele era menor de 18 anos, é até pejorativa a palavra menor para muitos, ele vai ser submetido ao ECA e não vai aplicar a ele o Código Penal. Isso eu já sei, professor. Então, o que é que eu estou anotando aí, o de menor? Primeira consequência, Ana, é olhar a imputabilidade. Se ele é maior ou capaz no momento da conduta. Isso é fácil, professor, eu sei. Mas muita gente esquece o segundo ponto que eu tenho que olhar no momento do crime. Eu tenho que olhar, gente, se no momento da conduta, aquela conduta já era criminalizada. Se já existia o crime no momento da conduta e não do julgamento. E ainda, se já existia aquela qualificadora, se já existia aquela causa de aumento, esse é o pulo do gato da introdução da lei penal no tempo. Porque a questão não vai gritar para você. Muitas vezes a questão não vai perguntar, a lei penal retroage? Não. Ela vai dar uma conduta em 2015, vai dizer que fulano foi denunciado pelo crime tal, e vai dizer qual foi o ano que o crime entrou em vigor. Então, preste atenção para não errar questão boba. Sou chato, repetitivo, mas direto. Já aprendemos nessa altura, em 2 minutos, o momento do crime, conduta e não resultado, teoria. Na prática, em questões, eu olho a idade no momento da conduta e olho ainda se, não esqueça a segunda parte, se o crime existia no momento da conduta, se existia aquela qualificadora, se existia aquela causa de aumento. E essa é a questão campeã em audiência que o povo ainda erra. Caiu recente, segunda fase da OAB, o cara denunciado por feminicídio. Só que o fato tinha sido antes de existir o crime de feminicídio. Caiu recentemente também na prova da OAB o indivíduo que foi denunciado pelo crime de violação de dispositivo informático. Só que a conduta foi anterior ao crime de invasão de dispositivo informático, velho. Então não precisa descobrir o ouro, não, é só ter atenção nesses 2 pontos, olhar se era maior e capaz, se o crime existia, se existia aquela causa de aumento, se existia aquela qualificadora, que essa questão besta a gente não erra mais. Fechou? Então, estamos aí, ó. Ponto 1, lei penal no tempo. 1.1, tempo do crime, momento do crime é a conduta. É o que eu não tenho que fazer, doutrina chama de tempo regio ato. Ou até em latim, né? Tempo regit, que zorra nenhuma. Tempo regio ato quer dizer que no momento da conduta vai ser aplicada aquela regra. Bem devagar, vou acelerar. 1.2. É muito fácil saber que é no momento da conduta a zorra do crime. Mas o que é mais importante saber é resolver problemas práticos. Coloca aí, ó, 1.2. Sucessão de leis no tempo. Bem devagarzinho. Respirei. Gente, esse é o tópico principal para a sua prova desse assunto. É saber descobrir ao tempo qual a lei que vai ser aplicável ao indivíduo. Como assim, professor? Eu sempre digo que é um tema interessante, porque tudo muda, gente, o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Nós não somos iguais ao que fomos nem o que seremos. A impermanência é uma nota distintiva do ser humano. A única coisa que é permanente na vida é a necessidade de mudar. Nós mudamos o tempo inteiro. Mudamos hábitos, costumes, mudamos de valores. Com a lei não é diferente. Se a sociedade muda ao longo do tempo, a lei tenta acompanhar essa mudança social. É por isso que não é incomum, não raro, existe uma lei no momento da conduta, outra lei no momento do processo, uma nova lei ainda, Renata, Leidiane, Vitória, depois do trânsito em julgado. A discussão nesse ponto 1.2, sucessão de leis no tempo, é qual lei vai ser aplicável dentro dessa cadeia sucessória de leis. E tem várias questões que vamos fazer, difíceis inclusive, mas que não vamos errar com algumas dicas básicas. Então, começando o item 2, sucessão de leis no tempo. Como é que eu descubro, professor, qual é a lei que vai ser aplicável àquele caso? Muito simples, né? Se a regra é a atividade, eu vou grudar na lei vigente no momento da conduta. Óbvio. Eu vou
utilizar a regra no momento em que eu pratiquei a conduta. Se eu pratiquei um crime hoje, qual é a regra que existe? Homicídio 6-20, venha! A regra é a atividade. Mas se eu falei que a regra é a atividade, quer dizer que nós temos exceções, que a doutrina, que não tem o que fazer, chama de extratividade. Eu tenho a regra, a atividade, eu tenho a exceção, extratividade, que se subdivide em retroatividade e ultratividade, bem doutrinário. Extrativa é valer mais. Pode ser voltando, pode ser ultrativa. Então, extratividade pode ser retroatividade ou ultratividade. Devagarzinho. Já sei o passo 1, e eu gosto de passo a passo, que não tem erro, que é grudar na lei no momento da conduta. Venha, pai, grudei. Estou bem com ela. Surgindo a lei nova, vem a velha pergunta que todos vocês aí sabem responder, mas talvez não saibam acertar as questões. Professor, a nova lei vai retroagir? A nova lei vai se aplicar a fatos anteriores? Daqui a pouco começa a aprofundar. Depende. Como assim depende? Depende se a lei é mais benéfica ou se a lei é mais prejudicial. Exatamente, Joãozinho. Fique tranquilo que a gente está botando todo mundo no mesmo nível. Daqui a pouco a gente vai para as questões polêmicas. Então, a primeira ideia é saber se a zorra da lei é melhor ou pior. Só isso. Se a lei penal nova, então eu grudei, o crime foi hoje, venha, grudei. Surgiu a zorra de uma lei pior, ela volta para mim? Não. A lei penal mais gravosa, o que seria uma lei penal mais gravosa? Uma lei que cria um crime novo. Uma lei que aumenta uma pena, que piora um regime. Ela não retroage. Ela vale dali para frente. Claro, né, gente? Direito penal não pode ser uma surpresa. Se eu criei a zorra de um crime hoje, eu não posso punir quem fez ontem, porque não é vingança. Eu preciso de segurança jurídica. Então, se a nova lei é mais gravosa, ela vale dali para frente. É o que a doutrina chama de irretroatividade da lei penal mais gravosa. Vou acelerando. Segunda pergunta. Eu grudei na conduta, passo 1. Já ensinei o passo 2. Surgindo lei nova, pergunta se é melhor ou pior. Se a nova lei é pior, que quem não tem o que fazer chama de novatio legis impégios. Porra, velho. Frescura da miséria para dizer nova lei pior. E tá tudo no material que eu enviei. Eu já enviei material para a gente ser bem direto aqui. Queridos, para mim, e se a lei for mais benéfica, professor? E aí a gente começa a melhorar a brincadeira, Naila, Vitória, Nathalie. Se a lei é mais benéfica, ela vai retroagir. É o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Todo mundo já sabe, eu vou aprofundar. Primeira coisa a saber, o que é uma lei mais benéfica? Para o réu, viu? Quem gosta de punição aí, aqui é pensar no réu. O que seria uma lei mais benéfica? Tem várias leis mais benéficas. Tem uma lei mais benéfica que diminui uma pena. Tem uma lei mais benéfica que melhora o regime de cumprimento, que afasta uma qualificadora. Essa nova lei mais benéfica, para quem não tem o que fazer também, é chamada de novatio legis in melius. Às vezes cai expressão fresca na prova mesmo, por isso que eu mandei material para vocês. Então, a nova lei mais benéfica, que diminui a pena era de 10 anos, caiu para 5, é mais benéfico. Ela vai retroagir. Como assim, professor? Vamos supor que quando eu cometi o crime, a pena era de 10 anos, estou respondendo um processo, venho abençoado e fala 10, não, agora é 5. A pergunta que eu faço para a gente começar a brincadeira, vai aplicar 10 ou 5? Fácil demais. Porque eu aprendi o passo a passo. Passo 1, grudou na conduta, 10 anos. Passo 2, surgiu lei nova. É pior ou melhor? Se é pior, vá. Se é melhor, venha. Saiu de 10 para 5, é uma novatio legis in melius, ela vai retroagir para me beneficiar. Até aí eu estou esquentando. Eu já sei que olha a conduta, olha a lei nova, pior vai, melhor vem. Ponto. 2 detalhes importantes. Dentro dessa ideia de nova lei mais benéfica, eu tenho uma lei que é mais benéfica pra caramba, velho. Eu tenho uma lei que é muito mais benéfica, que a doutrina chama de abolício criminis. Mais uma expressão fresca, porque
podia dizer abolição do crime, para dizer que a conduta foi descriminalizada. Enquanto a novatio legis in melius melhora a situação, a abolição do crime acaba com a brincadeira. Então vamos pensar bem devagar. Eu, Caio, fui processado por um crime chamado adultério, doutora Ana. Não sei se você sabe, mas adultério era crime no Brasil até pouco tempo atrás, viu, gente? Não tinha onde colocar a gente na cadeia, resolveram descriminalizar. Adultério, gente, deixou de ser crime. A pergunta é, Caio já está respondendo o processo. Essa lei nova vai beneficiar Caio? Claro, né, velho? Fácil. Eu grudo na lei da conduta, é crime, ok. Surgiu uma miséria de uma lei nova, eu pergunto, é melhor ou pior? É melhor. É melhor? Bem, até aí, todo mundo de acordo. Só a introdução para a gente subindo os andares. Eu já aprendi um momento do crime, conduta, que eu olho a imputabilidade e olho se era crime. Eu já aprendi que surgindo lei nova é só perguntar se é melhor ou pior. Se é pior, vá. Se é melhor, venha. Eu já falei da lei que é melhor pra caramba, que é a abolição das honras do crime. Mas tem dois detalhes importantes que são muito comuns em prova. Primeiro, queridos, se já houve o trânsito em julgado, professor, eu não sei o que é trânsito em julgado, o processo já acabou. Caio foi condenado por crime de adultério. Caio está cumprindo pena, já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso a princípio. Surgiu uma lei nova após o trânsito julgado. Ela vai se aplicar para Caio? Primeira questão muito comum em prova, e a resposta é sim. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Gente, a lei penal mais benéfica, ela não tem limite de retroatividade. Ela vai retroagir para beneficiar, mesmo se já transitou em julgado. Isso não ofende a coisa julgada. Isso é permitido pela lei. Então, primeiro detalhe, a lei mais benéfica retroage até o inferno. Ela retroage sem nenhum limite, abarcando, inclusive, fatos transitados em julgados. Ponto 2. Olha para mim. Esse é um ponto crucial. Queridos, se já transitou em julgado, eu falei que a lei volta mesmo assim. Mas a questão campeã em prova, quem está fazendo uma B, por exemplo, vai retroagir, mas a discussão que surge é quem é que vai aplicar essa lei, gente? O processo já acabou. O cara está cumprindo pena. O juiz já sentenciou e já se mandou, já se livrou do processo. Coloque aí, na verdade já tem um modo, não precisa nem copiar, é só revisar. Olha que professor bonzinho, velho. Uma hora dessa. Queridos, se já houve trânsito julgado, quem aplica a lei nova é o juiz de execução penal. Isso despenca, meu irmão. Professor, não sei nem o que é juiz de execução penal. Simples. Quando o indivíduo ele é condenado, transitou em julgado, o processo acaba e vai, onde existe, né, para um outro juiz que vai fazer cumprir a pena. Vai dizer se vai progredir, se vai regredir. Esse juiz é o juiz de execução penal. Então, outro detalhe muito importante. Retroage sem limite, mesmo transitado em julgado, e transitado em julgado, se for matemático, quem vai aplicar é o juiz de execuções penais. Pulo do gato, aprofundando. Não precisa de revisão criminal, meu irmão. Professor, não sei nem o que é revisão criminal, mas não precisa. Porque não surgiu prova nova, não teve erro. É lei nova. E a questão cai todo dia lá. Que vai ter que fazer uma revisão criminal. Não. O juiz pode fazer sozinho. Pode ser uma petição simples. Terceiro ponto aqui ainda. Para mim, eu já entendi que a lei melhor volta sem limite. Se transitou em julgado, volta mesmo assim. Quem aplica é o juiz de execução. Mas olha que pegadinha. Pode ser de ofício de daí, com certeza. É questão de ordem pública. Mas olha a pegadinha. Ó, pontozinho muito importante, galera do Instagram, ó, corre pro Meet. Queridos, como assim, professor? Qual é o ponto importante que você está citando aí? Queridíssimos amados amigos, eu já entendi essa zorra toda da retroatividade mais benéfica, que não precisa de revisão criminal, de zorra nenhuma disso. Eu já sei quem que aplica é o juiz de execução penal, essa nova lei mais benéfica. Tá ok? Alguma dúvida até aí?
Mas assim, ó, velho, as carinhas eu não estou conseguindo enxergar. Então vamos continuar. Eu já entendi também, prof, tá de boa, tá tranquilo. Mas tem algumas peculiaridades aqui que essa cai em prova. A abolício crimes, eu já falei que é descriminalizar a conduta, ela tem um efeito muito importante, ó, copie ou então risque no seu nome. A abolício crimes extingue os efeitos penais. Que desgrama é essa, professor, para não decorar? Ele volta a ser primário, se o fato não é mais crime, é como se não existisse uma sentença. A abolição do crime vai extinguir só os efeitos penais. Aí é o pulo do gato. Professor, não se empolgue, não, devagar. O que é que isso quer dizer, gente? Que a abolício crimes não extingue os efeitos extrapenais. Não entendi, professor. Calma. Vamos supor que cai mais uma vez. Foi condenado pelo crime de adultério. Transitou em julgado. Um abençoado falou: essa zorra não é mais direito penal. Descriminalizou. Eu já aprendi que o nome disso é abolício crimes. Eu já aprendi que o primeiro passo é olhar a lei da conduta, crime. É olhar a lei nova, não crime. Perguntar se é melhor ou pior. Se é melhor, e é melhor, volta. Mesmo transitado em julgado, que aplica o juiz de execução penal. Olha como está encaixando no quebra-cabeça. Só que o importante é, ó, só vai extinguir efeito penal, velho. Eu vou ser posto em liberdade se eu estiver preso. Meu processo vai ser extinto, não vou ter antecedentes criminais, não vou ser reincidente. Mas efeitos em outras áreas continuam. Eu não sei o que é isso, professor. Eventual cônjuge enganado, traído, que ingressou com ação de indenização, isso vai continuar. Olha que dica importante. E cai muito, velho. Cai assim, ó. A abolício crimes vai extinguir todos os efeitos penais e extrapenais. Não, pai. Só extingue os efeitos penais. Esse é o básico. Tem alguns pontos, diz que não vou me alongar para a gente responder a zorra da questão. Tem mais 3 peculiaridades para a gente fechar. Quem chegou aí depois, ó. Ponto 1, lei penal no tempo. Ponto 1.1, tempo do crime, conduta. Olha o imputabilidade, olha se o crime existia. 1.2, sucessão de leis no tempo. Vimos que o primeiro passo é olhar a atividade, olhar a conduta. Segundo passo, em caso de lei nova, perguntar se é melhor ou pior. Se é pior, vai para frente, é irretroativa. Se é melhor, retroage. Retroage mesmo transitado em julgado. Transitado em julgado, quem aplica é o juiz das ações penais. Súmula 611 do STF, viu? Cai muito em súmula em prova. 611 do STF fala que é o juiz da execução penal. Eu já aprendi essa altura que a abolição do crime extingue só efeito penal, não extrapenal. Eu estou bem até aí. Mas tem 3 pontos que são cruciais que despencam em prova. E olha para mim. Pode parecer fácil, e é, quando eu digo que o passo 1 é grudar na lei vigente, que o passo 2 é grudar na lei nova e perguntar, mas tem muita questão, a gente vai fazer isso, que envolve 3, 4, 5 leis. Se não fizer isso, você se embola. Tem uma questão boa para a gente fazer daqui a pouquinho. Se seguir o passo a passo, não tem erro. O objetivo que eu falei, você está todas que você está aqui. Primeira peculiaridade. Coloca aí 1.3. Pontos importantes. Não que os outros não sejam, claro, mas são pontos cruciais. Queridos, primeiro ponto importante, vocês já devem saber, mas é importante revisar porque despenca, são os casos de normas temporárias e excepcionais. Devagarzinho aqui agora, que esse ponto é crucial. Artigo 3º do Código Penal. Normas temporárias e normas excepcionais. Primeira coisa que tem que fazer é diferenciá-las. Queridos, as normas, as leis, os crimes são feitos geralmente para durar para sempre. Quando o legislador vai lá e cria o crime de feminicídio, a qualificadora de feminicídio, aquela qualificadora vai durar até alguém revogar, expressa ou implicitamente. Então, a regra, é importante entender para não decorar, é que as leis sejam criadas para durar para sempre. Só que essas duas normas temporárias e excepcionais, não. Elas são diferentes. Elas são feitas, Naila, em um contexto muito específico. Elas são feitas para durar durante um determinado período. E, por isso, precisam de tratamento diferente. Isso despenca para mim. Já entendi o porquê é diferente. Porque elas são em contextos específicos. Não são em condições de normalidade. Segundo passo é diferenciar. 1.3, pontos importantes. O primeiro ponto importante,
normas temporárias e excepcionais. E para diferenciar, que aqui a galera erra, tem que saber português só, velho, um pouquinho. Gente, doutora Renata, queridos, o que é uma norma temporária? Olha o português, velho. Norma temporária é que tem um, claro, tempo. Ponto mais importante, temporária vem de tempo pré-determinado. A norma temporária, ela diz quando ela começa e quando ela acaba. Isso é raríssimo. A norma temporária diz assim, ó, eu vou acabar no dia 1º de janeiro. Sempre copie isso, que tiver uma data definida, certa, um termo final determinado, vai ser classificado como norma temporária. Vem de tempo. E aí a diferença, a nota distintiva para a norma excepcional. A temporária diz eu acabo dia 12 de janeiro de 2034. A excepcional também é diferente, também não é feita para durar para sempre, mas a norma excepcional, ela não vem com um dia determinado de fim. A norma excepcional, ela vai durar enquanto aquela situação de exceção, de calamidade durar. Vou exemplificar, porque não tem nada melhor do que exemplo para o direito penal. Se eu digo o seguinte, gente, tá no módulo, é crime sair sem máscara na rua de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Eu disse que é crime sair sem máscara de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Pergunta que eu faço. Podem responder para acordar aí, viu, velho? É temporária ou é excepcional, gente? Respira. Só olhar. Tem o dia que acaba? Tem, velho. Caiu uma questão dessa recente num concurso da Polícia Civil. A galera errou porque achou que era situação de emergência, pandemia. Não. Se disse o dia certinho, a norma é temporária, João. Show de bola. Luane tá aí por aí também, maravilha. Temporária. Norma excepcional seria o seguinte: enquanto durar, sei lá, o estado de emergência, enquanto o índice de transmissão da doença ficar acima de 1, é crime sair sem máscara na rua. Isso é a norma excepcional. Enquanto os reservatórios de água estiverem com capacidade inferior a 70%, gastar X litros de água é crime. Isso é uma norma excepcional. Pegou a manha? Ficou fácil. Eu já sei que temporária diz o dia, excepcional não diz o dia, mas as duas são feitas para acabar. E aí precisa de um tratamento diferenciado, que está no nosso módulo. As normas temporárias excepcionais, artigo 3º do Código Penal, elas têm um negócio chamado ultratividade. Essa zorra cai, essa expressão em prova. Ultratividade. Eu detesto a expressão que parece que ela vai valer para fatos futuros, mas não. O que é ultratividade, gente? Simples. Presta atenção em mim aqui para não errar. Já que elas são feitas para não durar para sempre, se o fato foi cometido durante a sua vigência, só nessa hipótese, se o fato foi praticado durante a sua vigência, a lei vai grudar, meu irmão, e não vai soltar mais. Não entendi. Se o fato foi praticado durante a permanência, durante a norma temporária, durante a norma excepcional, ela vai grudar e não solta. Quer ver um exemplo? Quero. Cria uma lei dizendo que sair sem máscara de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022 é crime. Já passei da primeira parte. Eu já sei que é uma norma temporária porque tem um dia certinho, bonitinho, lindo lá. Beleza? Olha a minha pergunta. No dia 30 do 12, a lei vale até 31 do 12. No dia 30 do 12, eu me agonio e saio sem máscara na rua. Cometo crime? Sim, né, gente? Lei penal, no tempo, teoria da atividade, dia 30 a lei estava valendo. Mas olha a nota distintiva, e é uma exceção aqui. Galerinha, perceba que dia 31, a conduta deixa de ser crime. E deixar de ser crime é mais benéfico, claro. A pergunta que eu faço é, essa abolição do crime, esse fim da lei, ele vai retroagir para mim? A resposta é não. Essa é a exceção. Peraí, professor, balancei a cabeça aqui. Não? Claro que não. Mas não decore e entenda.
Eu falei para você que se o crime é praticado durante o período, grudou, acabou. Que o fim da lei não vai fazer o efeito acabar. Se o fato foi praticado naquele período, ele continuará sendo regulado por aquela lei. E eu vou explicar por quê. É muito simples para quem não quer decorar. É claro, gente, que a norma temporária e excepcional é assim, diferente. Porque ela precisa disso para ter força. Ela só tem força se tiver ultratividade. Eu não entendi, vou explicar. Pensem em vocês, olha como a gente é esperto, metido a esperto. Eu, Caio, estudo direito penal há muito tempo. Eu sei que dia 31 vai acabar. E se dia 31 acaba e volta, eu não vou cumprir, porra. Se eu pratico a zorra dia 30, sabendo que 31 vai acabar e vai retroagir para beneficiar, a norma perde sentido. Ninguém vai cumprir esperando que ela retroaja. Então, primeira peculiaridade que despenca em prova, norma temporária e excepcional tem ultratividade. Como é que cai em prova, professor? Você olha se é temporária e excepcional, olha se o fato foi no período, acabou. Tópico 2. Coloca aí, dentro de 1.3, quem chegou depois, pontos importantes, coloquei normas temporárias e excepcionais, são 3, para a gente fechar. Tópico 2. Crimes permanentes e continuados. Esse, Ave Maria, despenca. Despenca. Crimes permanentes e continuados. Queridos, aqui eu já convoco vocês para conhecer ou rever a súmula 711 do Código Penal. A mesma coisa, viu, Carol? Prescrição não tem diferença, norma temporária e excepcional, não. Boa pergunta. Queridíssimos, primeira coisa, o que é um crime permanente e o que é um crime continuado? 1.3, né? Crime permanente continuado. Crime permanente, olha o português, é aquele que permanece. Porra, professor, melhor aí. Na época da graduação, que eu fiz faculdade, pode não parecer, lá em 1940, eu decorava que o crime permanente é aquele que se protraía no tempo. Porra, eu decorava isso, eu quase tatuei, velho. Mas nunca descobri o que é protrair. Porque eu preciso ser mais didático. Crime permanente é aquele que permanece mesmo. É aquele que o bem jurídico é atingido o tempo inteiro pelo controle do agente. Clássico exemplo de crime permanente? Olha, eu estou lendo lábio aqui, ó. Sequestro ou cárcere privado. Gente, se eu privo a liberdade de alguém hoje e solto daqui a um ano, eu fiquei um ano praticando um crime só permanente. O tempo inteiro o bem jurídico foi atingido. Já entendi. Pulo do gato. Existem outros crimes permanentes que caem em prova. A gente decora sequestro. Tem a extorsão mediante sequestro, por exemplo, que exige recompensa. Mas, galerinha, ó, começando a cair. Até o tráfico de drogas tem alguns verbos que são permanentes. Como é, velho? Ter em depósito droga é crime permanente. Porque se eu tenho em depósito a droga 6 meses, o tempo inteiro eu estou tendo em depósito. Já entendi o que é crime permanente. É um crime que se prolonga, não tem interrupção. Já o crime continuado, que é a nossa próxima aula, terça-feira, anote na agenda, concurso de crimes. Crime continuado, do artigo 71, é quando eu faço a mesma coisa várias vezes do mesmo jeito. Por exemplo, eu trabalho em um bar, coisa boa, todo dia eu vou lá, ó, surrupio, panho, subtraio uma cerveja. Todo dia. Depois de 20 dias, quem é bom em matemática, 20 vezes 1, subtrair 20 cervejas. Se eu olho isoladamente, são 20 furtos. Mas a lei finge que é um furto continuado. Grosso modo, para você que está começando a acelerar, daqui a pouco eu vou para a questão. Permanente não interrompe, ó. Sequestrei um ano. Continuado assim, faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço, paro. Furtei, 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 furtei. Obrigado, queridão. Tamo junto. Queridos, já entendi o que é norma permanente, o que é crime continuado. São diferentes, mas têm o mesmo efeito. E aqui, gente, é a súmula 711 do STF. Queridos, se eu pratico um crime permanente, concentra que eu tô acabando, e a lei muda durante a permanência,
ela vai ser aplicada, mesmo que mais gravosa. Segundo ponto, eu não entendi, você vai entender. Galerinha, eu sequestrei Ana Paula em janeiro. Soltei em dezembro. Quando eu comecei o sequestro, a pena era de 1 a 3 anos. Você aprendeu que gruda. Durante o sequestro, a pena foi para 30. O legislador veio e criou uma lei mais grave. Questão que pega muita gente. Aplica 1 a 3 ou 30? Galerinha, aplica a última. Mesmo que mais gravosa. Vai aplicar 30 anos. Professor, peraí, é exceção? Claro que não. Peraí, professor. Não é exceção, porra. Lembra qual é a regra? Atividade. A lei mudou e você permaneceu praticando. Teve atividade com a lei nova. Entendeu por que não é exceção? Não precisa de retroatividade, pô? Então, olha a pegadinha. Se o crime é permanente ou continuado e a lei mudou durante, ela vai aplicar, mesmo que pior, porque você praticou o crime com a lei nova, caramba. Eu não vou perguntar se é melhor ou pior, não, porque isso é retroagir. Sim ou não? Seguimos. Terceiro e último ponto do 1.3 é uma pergunta bem interessante que também tem um entendimento simulado. Súmula 501 do STJ. A pergunta que vem chovendo em prova é: para os dois, Aninha, permanente continuado vale isso, até para o habitual também vale. Para cá. Queridíssimos, amados, amigos, irmãos, vamos para cima. E exatamente, UDI. Inclusive, permanece o estado de flagrante. Show! Puxando aí processo penal. Queridíssimos, a pergunta para fechar essa parte teórica é possível a combinação de duas leis? Como assim, velho? Não entendi, professor. Para não decorar, vamos contextualizar um caso real que deu origem à súmula 501 do STJ. Antigamente, traficar droga tinha pena de 3 a 15 anos. Veio a lei nova de drogas, já não é tão nova assim, 2006, e aumentou. 3 a 15 foi para 5 a 15. Vamos ver o que a gente aprendeu. Eu pratiquei o crime pela lei antiga, grudei. 3 a 15, passo 1. Passo 2, olhou, é pior ou melhor? Aumentou, é pior, vai para frente. Só que olha que viagem que aconteceu. A lei nova aumentou a pena do tráfico, saiu de 3 a 15 para 5 a 15, mas, por outro lado, ela trouxe o tráfico privilegiado. Do artigo 33, parágrafo 4º, que despenca em prova. Se o cara for primário, de bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, não pratica, não integra uma organização criminosa, ele pode ter a pena diminuída de 1/6 a 2/3. Olha a pergunta. Aí surgiu um celeuma, uma discussão na doutrina. Peraí. Eu tenho a primeira lei, uma parte melhor, que é a pena, 3 a 15. E eu tenho a segunda lei, uma outra parte melhor, que é o tráfico privilegiado. Olha a viagem que aconteceu aqui. A pergunta que surgiu à época e trouxe muita confusão até hoje é se a gente poderia combinar as leis. A pergunta foi: eu posso combinar duas leis? Como assim? Eu pego 3 a 15, professor, que é melhor, porque 3 é menos do que 15, mas eu junto com tráfico privilegiado. A resposta é não. O STJ, na súmula 501, disse que é vedada a combinação de leis. Fechou? Para mim, revisão geral em 1 minuto, só mais um aprofundando. Então, não pode combinar a lei. Por quê, professor? Porque, na teoria, se eu pego uma parte da primeira lei e uma parte da segunda lei, meu irmão, seria o judiciário, Ana, criando uma terceira lei. E, na teoria, juiz não pode criar lei. Quem cria a lei é o legislativo. Resumo em 1 minuto para a gente correr para as questões. Falei que não ia me alongar. Tema da vez. Lei penal no tempo. Ponto 1. Momento do crime. 1.1. Conduta. Olha a conduta se tem crime, eu olho a conduta se ele é maior e capaz. Exatamente. 1.2. Sucessão de leis no tempo. Surgiu lei nova, gente. Só perguntar, é melhor? Vem. É pior? Vá. Se é melhor, retroage sem limites, mesmo transitado em julgado.
Em transitado em julgado, quem aplica a lei nova benéfica é o juiz de execuções penais, não precisa de revisão criminal. Caso de abolício crimes, extingue apenas os efeitos penais, estou brocando. Vimos normas temporais excepcionais, as diferenças e a ultratividade. Vimos os crimes permanentes e continuados, a súmula 711, que aplica a última lei, ainda que mais gravosa. E fechamos a zorra com a impossibilidade de combinação de leis. Só um tópico aprofundando e vou correr para a questão. Para mim, queridos, caiu muito a época da alteração, até hoje cai, um negócio que parece abolício crimes, mas não é. Para mim. Queridíssimos, em 2009, até 2009, estupro era praticar conjunção carnal, aprofundando, estupro é praticar conjunção carnal, estamos juntos, é o que eu gosto de fazer, estou me divertindo aqui. Estupro é... Não entendi, Judaí. Falou da revisão criminal? Não, isso aí está falando de suspensão do processo, não é não? Revisão criminal é quando transita em julgado e descobre-se uma nova prova para julgar de novo, para absolver. Só vale para beneficiar, na verdade. Para cá. Estupro até 2009 era conjunção carnal com mulher. Só penetração pênis-vagina era estupro. As outras práticas sexuais todas, sexo anal, oral, enfim, era outro crime. Que crime? Crime de atentado violento ao pudor. Olha a zorra. Eu tinha uma conduta específica para a conjunção carnal, outra conduta específica para a prática de atos libidinosos. Para mim, a Lei 12.015 de 2009 revogou o artigo 214. Revogou o atentado violento ao pudor. Tá cá. Só que ela inseriu o conteúdo no estupro. Venha comigo. Estupro era praticar conjunção carnal não consentida, ampliou para abarcar os outros atos libidinosos também não consentidos. Despencou em prova. Houve a abolício crimes. Como assim, professor? O artigo 214 foi revogado. Pegadinha. Não houve abolição do crime. Abolício crimes, como o próprio nome já diz, é a zorra deixar de ser crime. Não deixou de ser crime. Simplesmente saiu de um artigo para outro. Isso não é abolício crimes. E aí quem não tem o que fazer? Examinador, doutrina, cria nome. O nome disso, desse processo que é sair de um artigo para outro, é o princípio da continuidade normativo-típica. Porra, ué. Tinha nome mais fácil? Não. Princípio da continuidade normativo-típica. O que é que isso quer dizer? É frescura para dizer que continuou sendo fato típico. Não houve abolição de zorra nenhuma. Partiu? Para mim. Queridíssimos, primeira parte, está gravando aí, para quem chegou depois. Prometi fazer um conteúdo breve aqui, 30 minutos, me alonguei um pouquinho mais. Vamos aqui corrigir rapidamente as questões que eu mandei para vocês. E qual foi a meta, qual foi o objetivo? Acertar todas. Percebam que 25, 30 minutos a gente avisou todo o assunto de lei penal no tempo. As questões invariavelmente cobram isso. Mas tem o olho correto, técnico, metódico para acertar. Segura aí, vamos nessa. Queridos, compartilhar aqui rapidamente agora as questões para a gente brincar um pouquinho com elas. Não vou me alongar. Estão enxergando aí? Queridos, primeira questão diz o seguinte. Eu não estou enxergando vocês, não. Então, tem que saber se está pegando. Tá aparecendo aí? Dá um joinha aí, Ana Paula. A questão está aparecendo? Massa. Primeira questão, bem rapidinho. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que em 20 de agosto de 2015 e a 31 de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em dezembro de 2015, destruiu dolosamente um bem da propriedade da União, razão pela qual foi denunciado, em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento lá em março, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de... Para mim aqui, rapidinho, para a gente não ir de vez. Queridos,
que é que eu tenho que fazer ensinando o método? Eu olhei a zorra lá da data, eu circulei a data. O que vale é o passo 1, momento da conduta. Em regra, eu olho o passo 2 para saber se é melhor ou pior para retroagir ou não. A questão, para quem prestou atenção, ela trouxe um clássico exemplo de uma norma diferente. Vou botar lá de novo para a gente conversar. Queridos, para mim, primeira pergunta que eu tenho que entender é se essa norma é temporária ou excepcional. E aí eu vou fazendo questão e eu vou grifando. Ó. Eu tenho a lei que vale de 20 de agosto a 31 de dezembro. Se eu tenho uma lei dizendo o dia que acaba, eu aprendi isso agora, professor. É uma lei temporária, que tem aquele negócio da ultratividade. Vamos lá. Eu tinha a pena anterior de 6 meses a 3 anos, e eu tenho a pena durante esse período de 2 a 5 anos. Vou grifar quando foi o fato. 20 de dezembro de 2015. Teoria da atividade. 20 de dezembro de 2015. Qual era a lei que valia? Ó, tá dentro aqui, gente. É a lei temporária. Eu que já aprendi, vale a lei da conduta, não é da sentença, não é do processo, não é da denúncia. Isso tudo aqui é pataguaiada. Então, olha a questão que parece ser difícil e não é. É clássico exemplo de norma temporária, que eu olho a lei vigente na norma temporária, grudei. 2 a 5 anos. Vai aplicar, mesmo se ela for pior do que a anterior, porque tem um negócio da ultratividade. Aí eu vou lá para as respostas, aprender a responder também, ó. É a lei de 2 a 5 anos, entendeu por quê? Só que olha como a questão é miserável. Ela fala assim, ó, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. A primeira coisa é método. Sempre que tem duas questões, gente, quase sempre tem duas questões antagônicas, é uma das duas. Ponto. Mesmo sem saber, eu já cortava pela metade. Mas olha a viagem aqui, gente. Eu tinha que saber se ela é temporária, se ela é excepcional, e nesse caso, ó, letra B, de Bahia, bom dia, é 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Massa demais, velho. Dificuldade? Zero. Seguiu o método? Acertou. Bora para a próxima. Segunda questão, galera que está chegando aí agora do Instagram. Vamos nessa. Queridos, segunda questãozinha para a gente brincar e acelerar. Sempre nessa mesma ideia. Eu mandei um módulo para quem está no grupo com outras questões, módulo de conteúdo, separei essas, tá? Em 5/10/2018, grifa Lúcio, com o objetivo de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao aniversário de 18 anos, que ocorreria em 9/10/2018. Meu olho de águia já bateu na data do fato. E no aniversário de 18 anos, então no fato ele era menor, perfeito? Sequestra Danilo. Pixa, sequestro, mudou. Com a ajuda de um amigo não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, ou seja, menor ainda, exigindo o pagamento de 50 mil reais para a sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade, ou seja, permaneceu durante 2 semanas, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate. A polícia encontrou o local do cativeiro, conseguiu libertar Danilo e o cabra foi para a polícia. Queridos, pode errar não, né, pai? Quem é meu aluno não tem como errar. Para mim, vou mandar para quem mandou depois. Fique tranquilo, tá? Tranquilos. Queridos, só fechar a live que eu mando, de novo. Fácil, né, velho? Isso é um crime permanente. Extorsão mediante sequestro. Olha a questão boa. Seu olho só quando começa, ele era menor. Mas ele ficou maior e permaneceu. Ele praticou o crime já maior, então ele vai tomar a zorra do piau dele por força da súmula 711 do STF. Pegou a manha, gente? Porque é um clássico caso de crime permanente ou continuado que vai aplicar mesmo que mais gravoso. Pronto, velho. Não tem erro. Voltei. Bora para as questões.
Então, vai aplicar sim, porque ele é maior. Segunda questão, letra C. Configura fato típico, ilícito e culpável, nossa aula de quarta-feira, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, ou seja, maior, pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. Foi consumado porque houve a exigência, falaremos disso também na aula de quarta-feira. Segunda questão, gente, ó, já foi. Falei para acertar toda, não foi? E não botei questão fácil não, viu? Misturei. Bora para 3. Tô acabando. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de um determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Então, Jorge, separa os agentes na sua questão, no seu rascunho, deixa bonitinho, ó, Jorge condenado. Cumprindo pena, tá? Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico. Gente, aprende a fazer prova. Tá com o seu rascunhozinho, botou Jorge condenado, João processado. Durante o cumprimento da pena de Jorge e do processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois criminosos. Já sei o que é isso. Como é o nome mesmo? Deixou de ser crime, tem um nomezinho fresco, ó. Abolício crimes. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge procuram você, advogado, advogada, para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e Jorge, você deverá esclarecer que vou ficar nesse vai e volta. Simples. Chique, perfeito. Queridíssimos, pelo amor de Deus, eu tenho um condenado com trânsito julgado, eu tenho um processado. Teoria passo 1. Lembre disso. Grudei na atividade. Venha, pai. Surgiu lei nova, descriminalizando. Se é melhor, faz o quê? Volta. Volta para todo mundo ou só para quem não foi julgado ainda? Fácil, né, velho? Volta para todo mundo, velho. A nova lei mais benéfica retroage até o inferno, se precisar. Mesmo transitado em julgado, vai retroagir. Então, a lei nova vai beneficiar os dois, sem olhar as respostas. E o cara que foi condenado precisa de revisão criminal? Não. E o cara que foi condenado, quem vai aplicar a lei nova é a execução penal. E o cara que foi condenado vai extinguir os efeitos penais e não extrapenais. Não tem como a questão sair disso, pô. Abolir-se o crimes é olhar se retroage, transitado em julgado, quem aplica e se extingue os efeitos penais. Acabou. Vamos lá? É chato, professor mesmo. 3. Não poderá buscar a extinção de Jorge? Não, pode sim. A pergunta era, para quem lembrou, aboliu o crime, volta? Poderá buscar a extinção dos dois, perfeito. Fazendo cessar todos os efeitos civis e penais de Jorge, sim ou não? Parece que eu estou brincando, né? Não, né, gente? O que é que eu falei? Tem 7 minutos. Civis, não, meu irmão. E é isso que cai. Por isso foi a ideia de fazer a maratona, de fazer o curso de Direito do Zero. C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tá bonito. Fazendo cessar todos os efeitos penais de Jorge, mas não os extrapenais. Olha que coisa linda, mais um pontinho na minha conta. Ponto. Letra C, de Caio Rangel, o fenômeno. Por isso que chama de fenômeno, estou dizendo. Vamos nessa? Quarta questão, queridos. E aí tem questão de OAB, de delegado, não tem negócio de nível A, B, C, não, é tudo, precisa estar todas. Essa aqui mesmo, delegado civil recente. Essa é teórica. Mas percebeu o que eu falei no início, que ninguém fala para você? Que penal não é letra de lei, que penal é caso concreto, e fica você decorando lei. Cai também, mas cai caso. 4. Adoro essa incorreta, a galera esquece. Eu leio direito, eu quero a incorreta, grifou, cuspiu, botou qualquer coisa para destacar. O que determina se a lei é mais favorável ao réu e com isso pode retroagir é só aplicação ao caso concreto e não a análise da norma em abstrato. Claro, né, gente? Para saber se é melhor ou pior, tem que ver o caso. A letra é certa, mas eu quero a incorreta, não vai de vez. B. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Certo também, letra de lei. C. Segundo o critério presente em nossa legislação,
crime é considerado cometido no momento do resultado, ainda que a conduta tenha ocorrido anteriormente. Velho, a gente aprendeu agora. Não é resultado, é atividade, é conduta. Se a zorra da questão que é a incorreta, mais uma vez, a letra C de Caio. Só fechando, letra D, como regra, a lei penal se aplica aos fatos ocorridos durante a sua vigência, perfeito, tempo rédio ato, em geral não possui extratividade. Aprenda isso, viu, gente? A regra é a atividade. Extratividade, voltando ou indo para frente, é a exceção. E letra E, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É a letra de lei, artigo 3º, é a zorra da ultratividade. Ó, delegado, venha! Quer ser delegado? Bora! Não, professor, quero ser investigador. Tudo bem, vamos também. Quinta questão. 2022, viu? Para quem não sabe, é esse ano. Para não dizer que eu estou pegando questão antiga, que nunca mais caiu. Cai todo dia. Insatisfeito com a disputa acirrada num jogo de futebol, faz o Bahia. Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, gente, igual, todo dia, aguarda a saída de Príapo, de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com um revólver adquirido com aquela finalidade. Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Ares deixa o local, tomando rumo ignorado. Príapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permanece enterrado por 2 meses, quando então vem a óbito em razão exclusiva dos ferimentos sofridos. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem graça, vou direto ao ponto. Atirou, tinha 17, morreu, tinha 18. Vale quando tinha? 17. Perdeu a graça. Então não deverá responder pelo crime em razão da teoria da atividade. Letra E, portanto, a quinta questão. Que maravilha, professor. Tá vendo que tá de boa, velho? Já foi metade das questões em 5 minutos. A gente fecha esse negócio e vai acertar todos. E eu não escolhi questão fácil, não. Eu escolhi as questões que caem. Inclusive, fiquei tirando as muito fáceis. Não tem como tirar todas, porque é realmente fácil. Bora mais um pouquinho? Respira que eu tô acabando. Já falei isso 10 vezes. Queridíssimos, de novo. Questão 6. Fica até o final. 6. Ah, professor, eu quero ser analista. Tá bom, então. 2022. Alfredo está guardando em seu armário uma sacola contendo 900 gramas de entorpecente. A sacola está em sua casa desde 11 de janeiro de 2001. Acontece que, em 14 de abril de 2001, entra em vigor, na data de sua publicação, uma lei que pune de forma mais gravosa a prática do delito de tráfico. A polícia, em 15 de maio de 2001, com mandado de busca e apreensão, ingressa na casa de Alfredo e localiza as drogas. Considerando as regras a respeito da lei penal no tempo, gente, pelo amor de Deus, essa questão a galera errou muito. Você não vai errar, que você é meu aluno, velho. Eu sempre brinco, eu queria ter sido meu aluno, velho. Eu ia ser um professor melhor. Pra cá, concentra aí, sem resenha. Gente, não vai na atividade pura. Perceba que eu falei para vocês na instante. Cai. Crime de tráfico de drogas na modalidade guardar, ter em depósito é permanente. Então não olha só no início, não. Vai valer o final, mesmo que mais gravoso. É mais uma vez a súmula 711 do STF. Crime permanente ou continuado, em havendo alteração legislativa, durante a permanência ou continuidade, vai aplicar a última, ainda que mais gravosa. Eu não precisava nem ver essa resposta. Vai cobrar isso com certeza. Tranquilo? Então, olha, ó. Encerrou a zorra 15 de maio. O fato foi dentro, 14 de abril. Então, pronto, meu irmão. Vai tomar a zorra do piau mais grave, porque vai valer a última lei, ainda que mais gravosa. Tranquilão? Então, considerando as regras a respeito da lei penal no tempo, letra A. Ainda que não tenha cessado a permanência, a lei penal mais grave não pode retroagir em prejuízo do réu. Falso. Não é negócio de retroatividade, foi atividade. É possível que Alfredo seja punido pela lei penal mais grave, uma vez que se trata de crime permanente, de modo que a lei mais grave pode ser aplicada enquanto não cessada a permanência. É essa, gente. Está até mal feita, é possível, não vai ser aplicada. Se surgiu lei nova,
durante a permanência, durante a continuidade, vai aplicar mesmo se a lei for mais gravosa. Professor, é muito fácil mesmo. É, velho. Eu vou fechar as 10, mas você tem um módulozinho que eu mandei, faça as outras. Não tem erro, não. Ah, professor, porque o assunto é fácil. Não. É método. Terça-feira, concurso de crimes, vai ser a mesma coisa. Nunca mais é questão de penal. Coisa boa. Bora? Estou fazendo nada. 7ª questão, queridíssimos. Só são 10, tá? 7. Botei uma fácil porque cai todo dia. 2021, técnico judiciário. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria, gente, até hoje, 2021, foi ontem, velho. Qual é a teoria do tempo do crime, gente? Atividade, resultado, ubiquidade, papapá. Teoria da atividade, 7ª letra A. Só um complemento, não é da aula, mas cai por isso. A teoria do tempo do crime é a atividade, mas a teoria do lugar do crime, lei penal no espaço, é a ubiquidade. Então, muitas vezes cobram trocando, aqui, muito claramente, letra A, 7ª questão. Bora para a próxima. Essa aí que eu quero atenção especial de vocês. Vou até interromper o compartilhamento para você me olhar. Essa é a melhor. Essa foi a que a galera mais errou em todos os simulados que eu fiz, mas só errou porque não tem método. Exatamente, Danilão. Luta. Então, ó, concentre, não vai de vez, essa é com vocês. Vou colocar na tela a questão 8. Olha o tamanho da anunciada. 5 é bom. Essa é pequena, 8. A 9 que é maior. 8, inspetor 2021. Não é questão de 2015, não. 2002, não, velho. Em 10 de janeiro de 2017, eu só vou ler sem fazer nenhum juízo de valor. Você vai resolver. Robson praticou o delito previsto na Lei A, cuja pena era de reclusão de 3 a 6 anos. 30 de 4 de 2019, a Lei A foi revogada pela Lei B. Acontece. Que passou a prever pena de 1 a 3 anos de reclusão para a conduta praticada por Robson. Ocorre que, em 20 de 5 de 2020, entrou em vigor a Lei C, já embolei minha cabeça, revogando a Lei B e passando a atribuir uma pena de 2 a 4 anos. Estou confuso. Considere que Robson foi denunciado pelo delito em 30 de 5 de 2020 e hoje sentenciado. Espera aí, professor. Qual lei vai ser aplicada? Vou interromper só para embolar sua cabeça mais ainda. Gente, respira. Ó, passo 1. Lei vigente no momento da conduta. Grudou. Passo 2. Surgiu lei nova. Pergunta, é melhor ou pior? É melhor, vem? É pior? Vai. Surgiu outra lei nova. Pergunta de novo. É melhor ou pior? É melhor, vem? É pior, vai. Pronto. Vou botar na tela para quem não está com material ainda, ó. Galerinha, aprende a fazer questão fazendo o resumo dela. Perceba, ó. Fato. 10 de 1 de 2017. Vou botar o ano, 2017. Ponto. Na época do fato, pena 3 a 6 anos. Lei A. Aí vem Lei B. Quando é a Lei B? 2019. Pena de 1 a 3 anos. Lei C. 2020. Pena 2 a 4 anos. Bem simples. Qual miséria de lei vai ser aplicada? Grande Fred. Aí eu quero que vocês respondam. Pense comigo, faça o que eu fiz. Olha a conduta, olha a lei nova, pergunta. Olha para a sua lei, pergunta. Se tiver 100, você vai sempre perguntar, é melhor ou pior? Só isso, velho. E a galera errou porque se embolou. Só por isso. Respirei 10 segundos para a gente ir para cima, ó. Queridos, qual é o passo 1 mesmo? Momento da conduta. Grifei. Momento da conduta, 3 a 6 anos. Gruda. Veio a primeira lei nova. Eu pergunto, benéfica ou prejudicial?
Se é benéfica, retroage. Se é prejudicial, vai para frente. E ela é mais benéfica. 1-3 é melhor que 3-6. Então, já troquei, ó. Saí de 3-6 e já escolhi a outra, de 1-3. Muito melhor. Queridos, tô com essa, que é a melhor até agora. Veio em 2020 uma outra. Eu faço a mesma pergunta, velho. Melhor ou pior? Melhor vem, pior vai. O que é melhor? 1-3 ou 2-4? 1-3. Acabou. Podiam ter 200. Eu vou grudar na melhor e vou perguntando até surgir uma melhor. Então, nesse caso, vai aplicar a lei B. Olhei a conduta, olhei a lei nova. Então, letra B será aplicada a Robson, a lei B, por ser a mais benéfica. Queridos, não é fácil, velho? Faz assim ou assim, velho. É só ter calma, ter método, separar, que não erra nenhuma, velho. Atenção e método, é isso que faz o povo errar a questão em prova. Porque conteúdo, a gente falou em 20 minutos, pô. Só 20 minutos, um assunto importantíssimo. Mas vamos fechar, você tá pensando que é brincadeira? Vamos fechar. Botei uma de certo e errado também, tá? Eu quero ser procurador, professor, tá bom. A novácio legis in melius, olha aquela expressão que eu falei que cai. Deixa eu botar aqui para vocês de novo. Tem gente que não tá indo. Novácio legis in melius. Peraí que eu respondo. Não era repristinação, não, tá, Vaneide? Aí foi diferente. Uma lei B assumiu o lugar da A. A lei C assumiu o lugar da B. Não pode ter repristinação no direito, não, tá? Existem feitos repristinatórios, mas em tese a repristinação não. Vamos nessa. Cadê, meu Deus? Vamos compartilhar. Alguém lembra o que é repristinação? Só para não pegar o gancho aí, mas até direito civil. Repristinação é quando eu revogo uma lei que revogou a anterior. E ao revogar a lei anterior, a outra vem à tona. Mas não pode, não. A novácio legis in melius, nova lei melhor, professor, se aplica aos fatos anteriores, já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem violar a proteção constitucional à coisa julgada. Questão de procurador, gente, da CESP, SEBRASP hoje. Perfeito, claro que pode, certo. Não viola a coisa julgada, não. É melhor, vai retroagir, ponto. Então, 9, certo. 10, para fechar, o tamanho. 2000, essa é mais antiga, mas é interessante pelo contexto. Ó. Após intensa negociação, saideira, segura aí, que envolveu a presidenta da República e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo editou a lei tal, a famosa Lei Geral da Copa. Eu não quis falar dele na explicação para não induzir a erro. Com a finalidade de esclarecer diversos aspectos legais sobre a relação da Copa do Brasil. Então, tivemos uma lei só para a Copa. No mencionado diploma normativo, definiu-se como crime, artigo 30, fato real, gente. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. Pena, 3 meses a 1 ano e multa. Ponto. Criaram esse crime. De acordo com o artigo 36 da lei, os tipos penais nela previstos terão vigência até 31 de dezembro de 2014. Disse o dia que acaba, brother. Eu já sei o que é isso, professor. Durante o período de realização da Copa, João, sempre ele, resolveu vender camisas reproduzindo, imitando e falsificando símbolos oficiais de titularidade da Copa. Localizado em São Paulo, e começou a vender camisas por eles falsificadas. Contudo, acabou preso em flagrante quando vendia as camisas em 30 de junho de 2012. Eu já peguei a manha. O fato foi aqui. Eu vou olhar se a norma existia. Foi até 31 de dezembro. Foi durante a norma. Temporária ou excepcional, gente? Peraí, professor. Temporária vem de tempo. Tem o dia. Então, a norma temporária, que tem ultratividade, acabou a questão, velho. Não precisa ler mais nada. Processado e julgado, João foi condenado em 2014. Não importa quando ele foi condenado. Importa quando foi o fato. A pena de 3 meses de detenção, não mais cabendo da sentença condenatória qualquer recurso. Em 26 de dezembro de 2014, começou a cumprir pena. Tudo bem, estava certo até então. Considerando a situação hipotética a seguir, bem como os princípios básicos do direito penal, julguem os itens a seguir. Sobrevindo a lei que descriminalize as condutas praticadas durante o período de realização da Copa e tipificadas na lei,
Ainda assim, João será obrigado a cumprir a pena a que foi condenado, eis que já condenado por sentença transitada em julgado. Gente, para a gente fechar, encerrar bonito. Questão boa. Norma temporária e excepcional. Nesse caso, gente, temporária excepcional, temporária. Tem um dia, eu acabo dia 31 de dezembro. Norma temporária e excepcional, ela tem aquele negócio chamado ultratividade, lembrou? Ou seja, se foi praticado naquele período, grudou. Deixou de ser crime, vai retroagir? Não, velho. Não vai retroagir a zorra. Porque eu preciso que ela tenha força, eu preciso que ela tenha coercibilidade. Então a zorra da questão é certa. Mesmo com o fim da lei, com a abolição da zorra do crime, os fatos foram praticados durante a vigência e terão, portanto, ultratividade. Pelo amor de Deus, me dê mais 2 minutinhos. Queridos, percebam qual era a ideia para quem chegou aí depois. Vou mandar, tá no grupo de WhatsApp, tá, gente? O grupo é só para isso, fiquem tranquilos, não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, não. Sei que vocês são ocupados, tempo escasso. É pesado, didático e objetivo. Teremos 3 dias de maratona. Hoje foi o assunto inicial, lei penal no tempo. E se pegou o material completinho, bonito, resolve qualquer questão. Se não conseguiu, manda para mim. Não tem como errar, né? Tem essa didática, esse método, essa forma de resolver a questão. Quarta-feira, terça-feira, dia 8, teremos outra aula muito importante que muita gente não sabe direito, concurso de crimes. E no dia 8, para fechar esses 3 dias de maratona, teremos o assunto mais importante, que é a teoria geral do crime, crime impossível, licença voluntária, tentativa, consumação, para a gente brocar, para a gente ir para cima. Beleza? Queridos, eu vou deixar, Aninha, acho que até o sábado ou domingo vai ficar disponível, gravada no YouTube, depois se vocês quiserem. Na quarta-feira eu vou falar um pouquinho do curso de Direito Penal no Zero. Mas para fechar, ó, quero uma ajuda de vocês. Vou até tirar uma foto aqui, ó, galerinha do Instagram. Vou postar agora lá no Instagram uma foto nossa. Eu quero que vocês comentem se gostaram ou não gostaram da aula, qual foi o maior aprendizado, porque quem responder na última aula vai ter uma surpresa boa. Coisa boa. Isso não impede também de vocês, né, ajudarem o professor blogueiro para fazer a blogueiragem. Basta vocês marcarem lá Caio Rangel, Direito Penal, para a gente fazer essa resenha aí, tá? Queridíssimos, vou publicar agora um print da aula. Só quero que você comente se gostou, se não gostou, o que aprendeu, o que não aprendeu. E aí a gente vai se comunicando. Queria mais uma vez agradecer o carinho mesmo. Eu sei que domingão aí, muita gente cansado já, 35, 40 pessoas até uma hora dessa. Queria agradecer de coração por estarem aqui me ouvindo. Não tem coisa melhor. Eu estudo para isso, para que vocês me ouçam, para que a gente consiga dialogar. Viu? Beijão, beijão, beijão. Aguardo vocês quarta-feira, terça-feira, na verdade. Estejam aqui comigo também. Viu? Pode convidar quem vocês quiserem, que nós temos vagas ainda. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo.